sou Gustavo Mota, CEO aqui do Sales, e eu tô aqui ao lado do meu sócio, Fala, Leonardo Motinha. Castelo. Tamo junto. Bem? Tamo com os fera aí hoje, né? Duas feras braba aí do capitalismo selvagem. São Rapaz eles? do céu, tô assustado com o currículo aqui. Meu Deus do céu. O Renato vem aí, fundador, participou da fundação do C6 Bank. E o Edu, que trouxe, eu quero perguntar primeiro pro Edu, depois a gente volta pro Renato. O que levou o Edu até fundar a parte da Futurum Capital? O que você fez antes disso, Edu? Legal. Bom, muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. E falando essa coisa que eu amo tanto, que é o Venture Capital, né? Bom, eu sou empreendedor desde moleque. Abri minha primeira empresa com 14 anos e fui vendendo, abrindo, montando. Trabalhei na empresa da minha família, mas eu sempre quis ser empreendedor, né? Esse sempre foi o meu foco. E quando eu vendi uma das minhas empresas para o Fleury em 2007, dezembro de 2007, que foi uma venda, a maior exit que eu tive até hoje, foi uma coisa muito boa. Eu não fundei essa empresa, mas eu era sócio lá numa empresa chamada Lego Laboratório, que foi uma referência, virou o maior laboratório de ginecologia e obstetrícia da América Latina. Quando eu vendi esse laboratório para o Fleury, eu tinha certeza que esse caminho era um caminho que eu estava trilhando muito bem e que eu queria continuar sendo empreendedor. Parei um tempo, durante 7 anos, para trabalhar na empresa da minha família, que tocava a área de óleo e gás, construindo refinaria de petróleo e algumas grandes obras. Mas depois eu voltei para empreender e não parei mais, né? E aí a gente tinha uma questão. Eu fiz empreendimentos em vários mercados diferentes, mas o meio de empreender é sempre mais ou menos parecido, você encontra os mesmos problemas, etc., independente de onde você está. Então, conversando com os meus atuais sócios, a gente é amigos há mais de 20 anos, conversando com eles, todos são empreendedores em áreas distintas, mas todos são empreendedores. Era amigo, agora sou sócio. Tá certo, agora é pior, né? A gente chegou à conclusão que a gente tinha um problema em comum, né, que a gente estava vendo boas oportunidades passarem, porque a gente, nessa altura do campeonato, eu era sócio de mais de 12 empresas, e aí, só que eu não acredito em ser sócio de nada que eu não ponha a mão, né, porque eu tenho um jeito meio particular de fazer as coisas e eu gosto muito de operação, etc. E eu via várias oportunidades passar na minha frente, falando, eu não tenho mais braço para fazer isso. Então nós um dia sentados almoçando, a gente falou, cara, vamos... E os outros 3 tinham o mesmo problema. A gente falou, vamos montar uma empresa para criar, investir em desenvolver startups early stage, que era um outro gap, eu acho, no Brasil. Ninguém quer investir em empresa que está nascendo. Você vai num VC tradicional, o cara, a primeira coisa que ele pergunta, né? Quanto você tem de faturamento? Quando você atinge seu break-even, etc, etc. E muitas empresas, quem já foi empreendedor ou é empreendedor sabe, cara, depois você já está faturando não sei quantos milhões, já atingiu o break-even, é fácil, pô. Agora, o difícil é antes de você fazer isso, né? Então, a gente queria montar uma empresa estruturada que pudesse ajudar os empreendedores a sair justamente desse vale da morte, né, que é abrir a empresa até ela atingir o break-even e ela conseguir crescer com uma base sólida. Então daí surgiu a ideia da Futurum Capital. No início era uma coisa muito menor do que é hoje, ela era uma holding de investimentos, onde a gente pegou nosso capital próprio e começamos a investir em empresas e montamos um pequeno time para ajudar a essas metodologias que a gente tinha na cabeça, pôr isso no papel e executar isso na prática nas startups. Acabou sendo um sucesso muito grande, a empresa cresceu muito, né? E hoje a gente atua em várias frentes, a gente tem várias empresas dentro do grupo, que criou-se um ecossistema com o intuito total de desenvolver startups do início até basicamente série A, que é onde a gente está focando principalmente. Boa. Bacana. E aí, Renato? Bom, também queria agradecer o convite, prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal participar do evento de vocês de imersão. Foi excelente estar lá. E a gente foi lá na Futurum, tá, pessoal? A gente levou o nosso grupo de empresários lá da imersão, foi lá visitar eles, foi top. Pra gente foi uma experiência muito bacana também. E obrigado por nos convidar aqui para bater esse papo. O C6 é o mais sexy, né? Você entra no meu LinkedIn, todo mundo gosta de ver o C6, né? É um puta case, né? Mas o C6, na verdade, ele foi... Eu trabalhei em banco, né? Eu sou economista, eu trabalhei em banco 15 anos, Unibanco, Itaú, atuei em várias áreas lá dentro dos 2 bancos, né? E depois de 15 anos eu resolvi empreender.
Aí eu saí da vida corporativa, eu tinha acabado de vender uma empresa da minha família para 2 fundos de investimento grande. E aí quando eu concluí aquele deal, eu falei, pô, esse negócio é legal. Montar um negócio, ser empresário, depois colher um fruto como esse de sucesso e tal. E aí decidi empreender. E aí eu montei uma fintech de câmbio e um escritório de investimento. E 3 anos depois foi dessa forma que eu parei no C6. Os dois negócios foram comprados pelo C6 quando o C6 não era banco ainda. Legal. Era um começo de um projeto. E aí fui parar lá dentro do C6 junto com a negociação e fiquei lá 2 anos vendo nascer um banco do zero, que para mim também foi muito rico, porque não era o que eu queria naquele momento, dizendo assim, pô, você saiu de um banco como Itaú de 15 anos, foi empreender, depois voltou pro... Mas assim, mas ver um banco... Voltou com dinheiro, não é volta triste, não é volta... Mais tranquilo aqui, né? Dá pra dormir. Mas ver nascer um projeto que hoje é um sucesso, virou um banco grande rapidamente, um case aí, né, em todos os sentidos, e participar disso, porque o Brasil durante muito tempo, o mercado financeiro foi um mercado muito fechado, né? Você tinha 3, 4 bancos há 40 anos. O Brasil é um país fechado, né? Difícil, né? Muito monopólio, oligopólio, né? Difícil de operar, né? Então, é isso que eu acho que é o principal. Né? E aí, pô, você poder participar depois de tanto tempo num case de nascer do zero um banco foi muito legal. Mas depois de dois anos lá, voltei para o mercado para empreender, fui investir em alguns negócios e aí no meio do caminho conheci a turma aqui da Futuro, o Edu, o Jean, o Fábio, o Guga, e me juntei com eles aí para a gente montar o projeto bem ambicioso que é a Futuro aí. Só craque. Que bacana, né? Que bacana. E Edu, você falou um negócio aqui que eu achei bem legal, né? Que quando a empresa está nascendo ali, poucas pessoas querem apoiar o cara quando está na base da ideia ou iniciando, ainda não tem um faturamento, não está no break-even. E você falou no apoio, né? Quais são os principais pilares e as principais dores que um empresário, quando ele está começando, ele tem? E como que vocês apoiam ele assim na prática mesmo, para a galera saber? Eu acho que depende muito do background do empreendedor, né? Tem cara que... O cara às vezes vem do mercado corporativo, ele acha que empreender é a mesma coisa que o mercado corporativo e ele vai lá e, ele quebra a cara. Eu achei que era quando eu comecei. Eu ia falar assim, ó, 99% no galpão por causa disso. É muito comum, né, esse tipo de coisa. Então, varia um pouco do background do empreendedor. Quando o cara já teve uma empresa, ou já foi bem, ou principalmente quando já foi mal, que ele aprende muito, né, as dúvidas são um pouquinho diferentes. Mas assim, basicamente todo mundo tem problema com financeiro, marketing, jurídico. Essas 3 eu te diria que... E tecnologia. Essas 4, praticamente todos os empreendedores têm alguma deficiência, alguma dificuldade e a gente ajuda eles. Como? Nós temos pessoas, como por exemplo, né, o Renato, além do nosso sócio, ele toca a gestora e a área comercial da Futuro. Então, se uma startup nossa tem um problema de vendas, então a equipe dele entra e estrutura todo um modelo de vendas, como é que esse cara vai fazer. Aí tem, obviamente, o apoio da equipe de marketing. Então, na Bárbara, que é a nossa diretora... Vai usar exemplo de venda aqui, usa de jurídico. Essa vergonha aqui. Essa vergonha. Eles entram, então tem uma série de peças. A gente fala que não tem nada que trabalhe isoladamente, né? Então é sempre um conjunto e a gente é muito legal porque a Futuro ela é feita de empreendedores para empreendedores. Então, basicamente, as pessoas que estão lá são ou foram empreendedores. Então elas entendem o que elas precisam falar, o que esse empreendedor... Porque eu brinco, eu falo o seguinte, empreender é a profissão mais solitária que existe. Né? Dificilmente você tem uma pessoa para conversar, para trocar. Muitas vezes o cara começa uma empresa sozinho e ele tem os colaboradores dele, às vezes tem um conselheiro e tal, mas é muito mais difícil, principalmente no começo, o cara tem conselheiros de peso. Então esse cara é muito solitário, ele precisa de alguém para sentar e conversar, entender os problemas dele, ver como é que a gente pode fazer. Então você tem o caso conceitual, que é isso, a gente sentar e bater um papo e falar, olha, vamos mais para esse lado, para aquele lado, e a gente tem um lado prático do negócio, que é, por exemplo, eu vou montar a área comercial, então eu pego lá todos os frameworks, todos os playbooks que a gente tem montados e a gente operacionaliza aquilo na prática. Né? Então eu pego as boas práticas que a gente aprendeu e reuniu durante
cara, centenas de anos, se você juntar todo mundo que tem lá, né, de expertise em fazendo de coisas que deram e não deram certo, e a gente põe a mão na massa e monta o negócio com o cara e faz aquilo junto, né? Por exemplo, besta, né, que eu marco uma reunião para uma empresa nossa, eu não dou o telefone do cara e falo, ó, se vira, marca lá, não, eu marco a reunião, eu vou lá, eu apresento ele, eu falo com ele, e pô, Você joga um jogo junto com o pessoal, né? A gente é sócio, o cara a gente chega não é lá e fala assim, eu quero dinheiro. Não é aqui que você vai tem trabalhar. sócio. Não é. E tem um negócio engraçado do empreendedor que é o seguinte, né? De 9 de 10, ele gasta 100% do tempo dele no contábil, financeiro, no jurídico. Ele não gosta e não sabe fazer isso. E a ideia, o produto e a venda fica para segundo plano. Exato. Que é o que ele gosta, o que ele sabe, que foi de onde surgiu A ideia do negócio. Contábil, jurídico e financeiro. É de quem está começando. E Sim, o cara o não sabe administrativo fazer, como um né? todo, né? Administrativo, O administrativo como um todo. Se você vai ver, quando a gente faz análise da startup, o cara tá gastando 80%, 90% do tempo dele com isso e gastando 10% com o produto, com o cliente dele. Com a venda. Ele nunca vai crescer desse jeito, tá certo? Porque ele não sabe, ele não gosta daquilo que o Renato falou. E o que a gente faz é, vem cá, deixa que eu faço essa parte chata pra você e você foca no que interessa, você traz valor pra companhia. Desde que a gente faz o que não é valor pra companhia, mas precisa ser muito bem feito, você foca no que traz valor. E quando você fala venda, né, é muito legal também, porque assim, todo mundo fala venda, lembra sempre do comercial da loja, do shopping e tal, né? Mas todo empreendedor, ele tem que ser vendedor, né? Aliás, tem até aquele, outro dia me disseram uma frase que eu falei, tem os que vendem e os que trabalham pros que vendem, né? Isso aí. É o que a gente acredita. A gente acredita. Exatamente. Porque assim, aí você, sei lá, tem uma startup lá, que o médico teve uma ideia brilhante, ele tá desenvolvendo, ele tem que vender aquele negócio, não tem jeito. Em alguma medida, em algum sentido, as pessoas têm que acreditar no produto, têm que acreditar no projeto. É o coração da empresa. Vocês sabem que a gente prega muito no Sales Club, né? 2 conceitos. Um que você pode partir da gestão, e a partir da gestão você vai atrás da venda depois. E o conceito Sales Club que a gente imagina no nosso campo imaginário, que você primeiro se preocupa muito com venda. É claro que o cenário perfeito é se preocupar com gestão e vendas. Mas o empreendedor, quando está começando, ele precisa se preocupar muito em vender o produto dele. Sim, né? totalmente. Validar e vender, né? É a ideia, é o negócio. Ele achou. Porque começa como? Começa com ele descobre um problema. Aí ele vai e descobre a solução para aquele problema. É uma dor e ele descobre a solução. Só o ato de validar já é uma venda. É Sim, isso. totalmente. Aí depois ele fica gastando o tempo dele com contador, com banco e com advogado. Matou o negócio. São importantes? São, mas... Sim. E é por isso que a gente fala, o Edu fala, não, senta aqui no colo. Senta Deixa aqui. que eu faço isso, porque... Senta no colinho. Senta aqui no colinho do Titio. Titio vai tocar a parte chata e você toca a parte Seu legal. DRE, teu tá balanço certo? está pronto no 5º dia útil do mês que vem, você não vai precisar fazer nada. Caraca. Vai executar o teu plano. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, Léo, que você tem lá a 300 que escolhe também os sócios, vocês escolhem os sócios. Eu queria saber a diferença, queria ouvir quais são as características para vocês escolherem um sócio e depois contrapor com as suas Opa, bora lá. as Eu características. acho muito legal o que você falou de escolher sócio, né? Porque muita gente fala, vou escolher a empresa. E na verdade a empresa tanto faz, porque você pivota o produto, muda de mercado, etc. Pinta e tal. de laranja, Um pinta de sócio você não muda nunca, o empreendedor, né? Se o cara é ruim, esquece, não tem jeito. Então, muito legal. E é raríssimo a gente escutar isso. Então, é muito bacana a abordagem de vocês. Eu acho que assim, nós também, obviamente, a gente tem um processo de seleção de empreendedores, de startups, que ele é um processo bem complexo, são 10 etapas. Que é o nosso coração. Que é o nosso coração, que é o que a gente tem que fazer muito bem, né? Eu aprendi muito novo que para você ter uma boa empresa, você tem que comprar muito bem e vender muito bem. No nosso caso, comprar é escolher bem a startup, o empreendedor e fazer uma boa negociação com ele. Uma boa negociação que seja boa para nós e para ele. Né? Acho que isso é muito importante. E a gente tem uma metodologia de 10 passos complexa pra caramba, com... a gente tem modelagem financeira que a gente faz. Risk assessment. A gente faz, estressa os modelos, tem modelo matemático para entender como é que vai se comportar aquela projeção que o empreendedor fez ao longo do tempo, etc. Mas, e tem uma série de interações com o empreendedor para a gente poder olhar e entender como é que ele vai atuar nas mais diferentes frentes. Isso começa com um questionário que a gente faz para ele, que a gente tem um questionário mais comprido e um questionário mais curto, que hoje que a gente está usando um pouquinho mais, que são 88 questões extremamente complexas,
que é muito interessante a abordagem que você vê os empreendedores tendo, porque tem caras até que a gente não investe, mas o cara manda um e-mail pra gente agradecendo, falando assim, cara, o questionário de vocês fez eu refleti muito sobre a minha empresa, sobre o meu papel no negócio, como eu tenho que fazer as coisas no mercado, etc. Então, ele é um questionário super abrangente e complexo, que, cara, na média os caras demoram mais de um mês para responder, né? 20, 30 dias para responder na média. Então os caras precisam se dedicar mesmo, que já é uma baita de uma linha de corte pra gente. Porque o cara que não quer nem responder as questões, eu não quero nem falar com esse cara, tá certo? É uma qualificação, né? Exatamente. E, cara, a gente recebe centenas de startups por mês para fazer do mundo inteiro. Né? Então, tem um número fresquinho aqui. Nos últimos 2 meses nós falamos com 73. Falamos. Chegou na gente umas 200 a 300 empresas. Nós conversamos com 73. Então, essa é a primeira coisa. E aí, a partir disso, a gente já começa a entender o empreendedor. E o nosso enfoque, ele é sempre um enfoque de operação. Né? Porque papel aceita qualquer coisa, tá certo? Agora, como que esse cara vai responder a problemas, como que ele vai responder a desafios? É isso que a gente está olhando ele. Frustrações. Não existe uma... Por isso que a gente adora, por exemplo, o empreendedor que já quebrou, ou que já teve algum problema, porque esse cara sabe da dor, ele já passou por aquilo, né? Não que isso seja alguma coisa que invalide ou qualquer coisa do gênero, não, mas... Não é uma métrica de sucesso. Não é uma métrica de sucesso, nada a ver, mas assim, cara, você já sentiu a dor, você sabe como dói, né? Ter problema, não pagar, não dormir à noite. Tá tentando de novo, né? Então, resiliente. Então, exatamente. Então a gente olha muito para a perspectiva de operação. Então a gente pega todos os nossos diretores, eles olham para aquele cara, para aquela ideia e falam assim, como é que isso aqui vai funcionar na prática? É muito isso que a gente pega, dada a nossa expertise, experiência e tudo que a gente vem fazendo aí como futuro nos últimos 5 anos e o nosso passado, como é que a gente acha que esse cara vai se sair? Né? E assim, e a gente é meio duro no sentido de, a gente exige uma série de coisas, porque se eu tô numa posição de sócio e eu tô do lado daquele cara e eu tô gastando uma grana indireta com ele, né? Pô, eu exijo que esse cara se dedique, eu exijo que esse cara esteja aberto a escutar as ideias, né? E entenda o que a gente tá lá pro bem, né? Eu não quero ser aquele cara chato que só enche a paciência, muito pelo contrário, eu não quero ser esse sócio. E isso vai depender muito dele, né? Hoje a gente tem lá 15 empresas no portfólio. Tem empresa que a gente tem um monitoramento certo, até de certa distância, porque está indo bem, o cara precisa pouco da gente, ou já amadureceu, já passou daquela fase que ele precisou mais da gente. E tem aquela que o cara está mais sozinho, ou o cara está dependendo um pouco mais da gente. Então, também vai depender muito do time de empreendedores e da fase que ela está, né? Legal. E acho que tem uma coisa muito de feeling também, né? De você bater o santo com o cara, de você falar, puta, eu acho que esse cara vai para frente. Às vezes você acerta, às vezes você não acerta, mas... a gente tenta acertar mais do que errar. Né? Cara, muito interessante assim que os conceitos eles são bem parecidos de avaliação, né? Talvez, acredito eu que com critérios diferentes, por vocês estarem em startups e eu dentro do mercado de franquia, mas eu fui avaliado por 2 anos na Endeavor, né? Então eu fiz 18 painéis, até chegar no painel mundial que eu passei lá nas Filipinas. E eu lembro que quando eu cheguei nas Filipinas, lá em Manila, nós tínhamos um painel com 6 empreendedores. E o processo da Endeavor ele é assim, você chega em um jantar, e lá tem, no nosso caso tinha um espanhol, uma australiana, e você tem que ao máximo procurar explicar o seu negócio no jantar, porque no outro dia o seu pitch é de 5 minutos. E aí nós pegamos o espanhol e tentando explicar sobre o modelo de negócio para ele, ele falou, não quero saber o negócio. Quero saber de vocês. Teu background. Exato. Quem você é. Não, me fala da sua mãe, fala da sua família. E aí, como você estava naquele processo da Endeavor duro, 2 anos se preparando, fazendo book ali sobre o negócio, cara, ISP. E aí, não, mas o negócio, não, vocês. E aquilo ali foi uma virada de chave para nós, porque nós construímos o nosso pilar muito parecido com o que nós fomos avaliados, que é basicamente... Pilar para a gente fundamental sempre também é quem vai ser o sócio. E quando a gente olha para o sócio, é claro que se ele tem todo o conhecimento técnico, se o cara tem as noções de planejamento estratégicos e comportamentais para conseguir, durante essa trajetória de crescimento, que a gente sabe que vai ter muita dor, né, conseguir continuar se comportando de uma forma vitoriosa. E aí depois que nós analisamos o sócio e ele quem passa no processo seletivo e não o negócio,
Porque, por exemplo, para nós que estamos em um negócio muito mais tradicional, talvez pouco inovador, né? A gente estava aqui agora com o Thales da B-Burger, que o grande processo de inovação da B-Burger foi que tem um baita de um influenciador por trás, que traciona muito esse negócio. E aí a gente olha para o mercado de hambúrguer. Se eu sentar com 20 pessoas de hambúrguer aqui na minha frente, os 20 vão falar que o hambúrguer dele é o melhor hambúrguer do mundo. Lógico. Ponto. Ele acha que a vantagem competitiva do negócio dele é essa. Quem vende mais. E quem vende mais. Então, quando a gente vai olhar para modelo de negócio, nós olhamos para diferenciais competitivos da marca, para como que a gente vai tracionar isso em canais, se tem uma distribuição legal, se não tem nenhuma trava tributária dentro desse modelo de negócio. Aí a gente entra muito no financeiro para entender se isso consegue tracionar financeiramente para a franqueadora e para o franqueado, vantagens competitivas, e a gente faz SWOT, todas aquelas análises técnicas lá. E o terceiro pilar aqui, que para nós também é fundamental, é se ele está dentro de um timing correto de ser acelerado. Porque a gente sabe, a dor do crescimento ela é muito forte. Tem muitos empreendedores que é igual você falou, você deixa uma lição de casa que o cara agradece e talvez não seja o momento dele nunca. Porque você mostra o tamanho da dor que é crescer e o cara fala, putz, cara, Isso não é pra mim. isso não é pra mim, isso não é, a gente falou um pouquinho aqui anteriormente, né? Ser um grande empreendedor não é pra qualquer um, porque tem muita dor no meio do caminho. Primeiro que você tem que ser meio maluco, né? Porque, cara, é muito mais fácil ser funcionário dos outros, tá certo? O empreender é uma lacuna entre a loucura e a coragem. Eu brinco, tem muita gente que não entende isso, né? Eu brinco o seguinte, quando você é colaborador, funcionário de alguma empresa, etc., você dorme toda noite. Quando você é empresário, você não dorme mais, bicho. Então, Final assim, de semana. Não tem final de semana, não tem férias, não tem feriado, não tem nada, não existe isso. Então, as pessoas não entendem isso. E aí, eu tenho um grande amigo meu, que foi diretor do Itaú BBA, um cara, assim, gigante no mercado financeiro. E ele, um dia chegou pra mim, uns 6 anos atrás, e falou, cara, quero empreender. Eu falei, não faça isso. Pelo amor de Deus, cara, eu te conheço bem o suficiente pra saber que você que vai ser complicado pro seu lado. Ele falou, não, imagina, cara, eu trabalho um monte no banco, mas você não sabe o que é vida de banco. Eu falei, então tá bom. Aí ele mudou pra Nova York, abriu uma rede de tapiocaria em Nova York, super legal, porque a esposa dele tava indo pra lá, que também é do mercado financeiro. E ele montou uma rede de tapiocaria. Ano passado ele veio pra cá, falou comigo e falou assim, cara, você tinha toda a razão. Não, minha vida acabou, você não tá entendendo. Como eu não trabalhava no banco, eu achei que eu trabalhava no banco, eu não trabalhava. Então, né, tanto que agora ele voltou pro setor bancário. A empresa funciona, tá indo bem e tal, não sei o que, mas ele falou, não é pra mim, eu vou pro mercado financeiro novamente. Você ter perfil empreendedor dentro de uma empresa não quer dizer que você vai ser um empreendedor fora. Totalmente diferente. Edu, olha que legal, baseado nisso que o Edu tá falando. E ontem um Elite me procurou no WhatsApp e falou assim, porque a gente prega muito que você de repente está dentro de um negócio da zona de conforto, você passa a frequentar uma roda de empreendedores que já cresceram mais, essa galera começa a te tirar da zona de conforto e você fala assim, cara, eu quero crescer também. Quero chegar ali. E aí você conta a dor, mas tem muita gente que não acredita o tamanho da dor, que é grande, né? Grande, muito. E aí teve um que me procurou ontem e falou, pô, cara, você me falou que eu ia ter muita dor e ontem eu tive uma que tá quase insuportável para mim. Eu tive que demitir uma gestora que estava desde o início da minha empresa, mas ela não estava mais acompanhando o crescimento. E cara, tem dor que é tangível e tem dor que é intangível, porque bate no coração mesmo. Claro. Né? De repente ter que tomar decisões difíceis, né? Tipo a de demitir uma pessoa que não tá acompanhando. E na franquia você deve encarar também uma coisa que é o seguinte, né? Que o cara às vezes também está no mundo corporativo ou ele está saindo, ele encara como uma poupança, né? Ele vai pagar lá a adesão, ele vai abrir a lojinha, ela vai funcionar sozinha e vai depositar para ele todo mês um dinheiro, né? A gente tá falando bastante sobre isso no podcast anterior, né? Sabe qual que é não precisa trabalhar, né? A gente tava aqui com um grande especialista, o Thales, sobre franquia, e a gente tava comparando o mercado americano com o mercado brasileiro. O Thales citou um ponto aqui. A grande diferença do mercado americano para o brasileiro é a execução. O americano, ele pega um manual, ele pega algo e ele acredita naquilo porque ele comprou boas práticas e ele executa. O brasileiro é muito criativo, ele quer ficar inventando. E aí ele acha que as coisas vão acontecer sozinho. Não acontece nada. Ele quer atalho, o brasileiro gosta de atalho, tá certo? E em empreendedorismo não existe atalho, cara. Se você pegar atalho, você vai se quebrar. Então, acho que isso é uma lição que as pessoas têm que aprender rápido na vida empreendedora. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente também não pode deixar de falar que o Brasil é um celeiro de ideias, inovação e tecnologia. Então,
Impressionante. Não é à toa que a gente está apostando nesse setor de investimento, porque quando você olha, lógico que os Estados Unidos é uma máquina, né? É um negócio, fazem isso há 200 anos, que é pôr o dinheiro na economia real, porque nunca tiveram inflação e juros para rentabilizar as coisas, sempre tiveram que acreditar no negócio. Né? Então lá não dá para comparar, mas hoje quando você compara o Brasil com o mercado europeu, com o mercado asiático, nós somos muito competitivos. Tanto na questão de geração de ideias, soluções, como na questão de tecnologia e na questão do empreendedor. Então hoje a gente tem aí dentro do nosso negócio a tese da internacionalização dos negócios, né? A gente tem hoje escritórios fora do Brasil. E cada vez mais que a gente conversa com os players, principalmente do mercado financeiro, que querem investir em startups também, o jeito que eles olham para a gente e para o Brasil, não só como mercado consumidor, 220 milhões de pessoas, mas como mercado originador de ideias e de negócios, é muito legal, é de dar orgulho, né? Ô Renato, e vocês estão em vários países, né? Que países que vocês estão e qual que é a principal dificuldade porque a gente fala, empreender dentro do Brasil é difícil. Qual a principal dificuldade de empreender fora do Brasil? Bom, vamos lá. Hoje a gente está nos Estados Unidos. A gente tem uma empresa lá que nós criamos ela do zero lá nos Estados Unidos. E existem coisas que são melhores e existem coisas que são mais desafiadoras, né? Vamos dizer assim. Então, processos burocráticos nos Estados Unidos, por exemplo, de criação da empresa, são muito mais fáceis, regulatórios. Então, essa empresa que a gente criou lá, que é uma empresa de medicamento fitoterápico, né, de vitaminas, hoje em pouco tempo, a gente conseguiu criar um negócio, criar a fórmula, homologar a fábrica que é na Índia, trazer o produto, então embarcar. Então, é muito mais simples esse processo do que no Brasil. Mas por outro lado, você também tem algumas coisas que são muito diferentes, e aí a gente precisa se adaptar, né? Cadeia de distribuição, comportamento do consumidor, então cada lugar tem a sua particularidade. Concorrência, né? Os Estados Unidos têm uma concorrência pesadíssima, muito diferente. Absurda, né? Hoje o nosso foco lá não é ser um venture capital lá. Pode ser que aconteça, até por causa das coisas, conforme as coisas forem evoluindo, mas lá tem, sei lá, 4.000 gestores de venture capital, assim, é um mercado já um pouco mais complicado. A gente está lá muito mais por questões de levar empresas que têm a oportunidade de ser escaláveis, e essa em particular, que a gente acredita muito nela, que nasceu lá, do que efetivamente entrar nesse mercado concorrencial de venture capital lá. Na outra mão, quando a gente tem um escritório em Lisboa, né? E Lisboa hoje virou uma referência talvez mundial para o mercado de startups, né? Sim. Tem lá tem alguns benefícios lá também, né? Tem muitos benefícios. Né? Tem um evento, o Edu teve lá agora no Web Summit em novembro, é o segundo ou terceiro que você vai, né? Teve lá não, ele palestrou lá, né? Palestrei, tô vendo. Teve lá, teve você palestrou lá. Foi o segundo ano que eu fiz palestra, e esse ano foi interessante, porque eu fiz uma palestra justamente sobre internacionalização. E o governo de Portugal me convida várias vezes para fazer palestras sobre Portugal e sobre por que as empresas têm que ir para lá, etc. Eu gosto muito, não só de Portugal, mas do que o governo português fez nos últimos 5 anos. Ele transformou a economia de Portugal de lanterna da União Europeia para uma das economias mais pujantes em termos de criação de tecnologias e novas companhias. Hoje, né? é protagonista. Hoje é protagonista. E por que uma empresa, né, que você mesmo falou que fala sobre o tema, por que uma empresa tem que ir para Portugal? Cara, assim, Portugal em si é um mercado pequeno, ainda mais se você está falando de Brasil, né? Você tem aqui 220 milhões de habitantes. 9 milhões. Né? Lá, eles estão em 10 milhões de habitantes, uma coisa assim. Então, assim, é uma economia... É menor que São Paulo, se você levar em consideração, né? Mas você tem que olhar Portugal como uma porta de entrada para a Europa, né? E você estando em Portugal tem uma série de vantagens de você estar em Portugal. Vou citar algumas delas. Por exemplo, se você quer expandir globalmente, ele é GMT0, ou seja, está exatamente no meio da time zone do planeta. Então é muito fácil para você ir para qualquer lugar. Você tem centenas de incentivos governamentais para você investir. Por exemplo, né, nós estamos com um fundo agora que está saindo... Essa semana do forno lá em Portugal, que é um fundo de 50 milhões de euros para investir em empresas europeias, portuguesas, empresas que nós vamos levar de vários lugares do mundo para a Europa, principalmente para Portugal. E você tem esse nosso fundo, por exemplo, eu capto €1, o governo põe 3. Uau!
Então, é um fundo incentivado. É um fundo incentivado. Eles têm vários tipos de incentivo, né? Teve um muito famoso que chamava Portugal 2020, que eram bilhões de euros para investimento em determinados setores que eles... E a fundo perdido. A fundo perdido. Então, dependendo do tipo a quantidade de emprego que você trouxer, se é uma empresa de tecnologia, por exemplo, é a fundo perdido. Então, eles não... O que isso quer dizer, né? Para quem não sabe. Eles não pegam equity da tua empresa, eles não cobram juros, eles não cobram nada. Agora, tem que ter uma contrapartida. Você tem que gerar emprego, você tem que gerar um certo nível de renda, né? E se você está trazendo tecnologia para dentro de Portugal, aí você é rei lá. Né? E é exatamente isso que a gente está buscando fazer. Então a gente tem a nossa sede de Portugal e a gente estamos levando hoje 2 empresas, mas a gente tem um pipe de levar 7 empresas entre 2023 e 2024 para Portugal. E aí é a porta para a Europa. Então você... Eu diria até que para o brasileiro é uma porta para o mundo, porque o português 99% fala inglês, isso eu ia falar, 70% fala francês, ou é 70 ou é 40, não lembro o número exatamente. Então você consegue, indo para Portugal, você expandir para o mundo inteiro. Exatamente. Né? E é um povo muito querido por toda a Europa. E tem uma vantagem, você fala português, né? Que é uma coisa muito engraçada. Para quem nunca foi para Portugal, você viaja para fora do Brasil e fala português, é uma coisa muito engraçada. Estar na Europa falando sua língua. É estranho, né? É estranho. Então, mas assim, é um pessoal que tá a fim de fazer as coisas, quer. Então, Portugal passou por um processo de educação superior absurdo nos últimos 10 anos. Eles colocaram 46% da população jovem nas universidades. Então, isso é uma coisa... Cara, que você só vê em Coreia do Sul, você só vê países, basicamente os tigres asiáticos, aí, que tiveram um foco muito grande em educação. Então, assim, eles estão transformando Portugal. E isso, o que aconteceu? Está tendo uma grande migração. Então, você pega... os últimos 2 anos, foi a primeira vez nos últimos 15 anos que a população de Portugal se expandiu em vez de se contrair. E é muito legal porque a pirâmide etária, essa migração que está acontecendo para Portugal, mudou a pirâmide etária. Você tem uma população extremamente velha em Portugal e muito poucos jovens, porque os jovens, como era o pior salário da zona do euro, né? saem de lá. Como isso se inverteu, os jovens estão voltando e todo mundo que está indo, basicamente, a maior população que vai para lá é de brasileiros. Quase 60% da população que migra anualmente para Portugal são de brasileiros entre 20 e 45 anos, altamente qualificados, na média, né, obviamente, e que estão no pico da área produtiva. Então esses caras estão indo para lá para trabalhar e não para não fazer nada, né? Então isso é muito legal. Eu fui lá em 2018, antes da pandemia, lá no Web Summit, a gente palestrou lá também, mas a dor era essa, né? A Fafet, né, que é a principal empresa de tecnologia, perdia todos os funcionários, os melhores, todo mundo ia para Londres, ia para outros países, porque não conseguia segurar, né? Legal saber tinha emprego, que... né? Não, emprego até tinha, mas não... Você não tem salário. Não tem salário. É. O cara ganhava pouco. Ele ganha... Se você comparar um cara de tecnologia entre o que ele ganha em Portugal e o que ele ganha na Alemanha, é quase 3 vezes mais na Alemanha, né? Então, cara, pra que ele vai ficar lá? Ele já fala alemão, ele já fala outra língua, inglês, exatamente. fluente. Mas legal ver que tá virou o jogo, isso, né? Em 5 anos. E, cara, com trabalho governamental. Por isso que é muito importante. As pessoas acham que política é uma bobagem, tá certo? Se você faz a política séria, você muda a realidade das pessoas. Portugal era um país pobre, está virando um país rico. Em 10 anos. Que não é nada. Pouco tempo, né? Muito pouco tempo. É curto prazo. Para um país é curto prazo. E me fala uma coisa, a Futurum ela segue algum tipo de tese para investimento? Que tipo de negócios que vocês procuram? Nós temos 2 grandes teses, né? Uma que a gente denominou como Future Tech e a outra que nós denominamos como Life Science. Future Tech é um bloco grande de subteses, vamos chamar assim, mas que basicamente a gente está falando de tecnologias do amanhã. São coisas que a gente está enxergando como tendências quase que óbvias de futuro. Inteligência artificial, realidade virtual, computação quântica, robótica, cibersegurança. Então, são sub-áreas, são subtemas, né, dentro dessa tese de Future Tech que assim, hoje elas estão embarcadas em quase tudo, em quase todos os segmentos. Então, a gente olha com bastante carinho para essa linha. E a outra linha, que a gente também entende como um aspecto muito forte agora de tendência e que a gente tem conhecimento para agregar, é de Life Science. Life Science é um aspecto um pouco mais amplo do Health Tech. Todo mundo fala Health Tech é laboratório, hospital, coisas mais ligadas a isso. E o Life Science ele expande um pouco mais isso para produtos com canabidiol, para medicina molecular, para vacinas com anticorpos, produtos veterinários, medicina preditiva,
produtos que conseguem prevenir doenças. Então, assim, todo esse espectro mais amplo do que a gente considera que seria só health tech, que a gente chama de life science. Então, essas duas teses são as que a gente mais gosta de investir. O importante é que tenha tecnologia. Brabo, hein? Brabo. O importante é que tenha tecnologia dentro do negócio, né? Eu acho que isso, porque com tecnologia você não tem barreiras, como a gente estava falando da internacionalização, você consegue levar essas empresas para qualquer lugar do mundo e elas têm um potencial de escalar muito forte, né? Então, esse é um negócio, sim. A tecnologia não precisa necessariamente ser, né, o ponto principal do negócio, mas ele tem que estar atrelado e tem que ser possível você fazer esse tipo de coisa. Muito bom. Eu queria explorar aqui, porque eu preciso sair, infelizmente. Peço perdão para vocês. A gente já estava avisado, né? Já. Então, Peço muito minhas obrigado, desculpas, Edu. Obrigado a vocês. Foi um por prazer terem vindo enorme. aqui. Muito legal. Prometo que na Prazer. próxima eu fico mais se vocês quiserem me chamar de novo. Netão, Anota obrigado. aí, hein? Galera da produção. Pode Próxima anotar. vez, 3 horas no podcast. Vamos lá, vai ser um prazer. O Renatão aqui manda muito, sabe tudo. Fiquem à vontade aí. Muito obrigado, gente. Valeu, Edu. Valeu, foi um Obrigado. Boa prazer. reunião lá. Obrigadão. Valeu, Edu. Tchau, tchau. Boa. Renatão, vocês dois e os outros sócios são especialistas em vender em exit. Todos vocês já venderam negócios. Qual é essa trajetória da fundação da empresa até a venda e explicar para a galera como que eles fazem isso? Que eu também quero aprender essa parada aí. Opa, vamos vender umas empresinhas, né? Bom, se tivesse uma fórmula de sucesso... Cara, é muito trabalho. Não tem... a gente tem um mantra lá na empresa que, assim, dinheiro não falta, porque sempre tem alguém com dinheiro disposto a investir em alguma coisa. A gente vê essas grandes empresas de assessoria de investimento hoje crescendo cada vez mais, né? Então, e as pessoas que têm dinheiro buscam alternativas para colocar o dinheiro dela. Então, dinheiro tem. Ideia também não falta. Outro dia eu ouvi, não sei se é verdade, mas quando você tem uma ideia, tem mais 8... Estatisticamente, tem mais 8 pessoas tendo a mesma ideia que você no exato momento. Então, a grande diferença da ideia e do dinheiro é a execução. É a capacidade de executar. E aí, dentro da capacidade de executar, vocês estavam falando agora há pouco na questão das franquias. Então, assim, tem N fatores, que é trabalho duro, conhecimento, background. Então, assim, é toda essa construção que naturalmente leva ao exit. Não tem um segredo. Eu dou uma maquiada, eu falo com os caras certos. Não tem isso. É fazer o negócio acontecer de fato. É estar num negócio que tem uma tendência de tecnologia futura, estar num negócio que é abrangente e escalável, estar num negócio que é rentável, que emprega, que entrega um produto para as pessoas. Porque até vocês, eu vi um pouco da palestra, né, de vocês, né, na imersão, enfim, na internet. O vendedor não e a venda de um produto, ela não existe mais no convencimento. As pessoas têm a informação, ninguém mais não existe mais, vou falar de uma forma pejorativa, o enganar, ou maquiar no caso das empresas. As coisas são mais claras, são mais óbvias, o conhecimento é mais disseminado. Então, é a execução do projeto certo com as pessoas certas. Não tem... Renato, e só, talvez seja até complementar em relação ao que o Mota falou, porque quando nós vamos para o mundo de startup, o processo de captação do exit ele é algo, de repente, mais comum. O empreendedor da economia real, ele muito pouco nem acompanha o valuation da empresa dele. Sabe né? nem que é isso. Alguns nem sabem o que é equity. O equity, o valuation, né? Como construir uma empresa que tem valor, que hoje eu acredito muito que a grande construção seja construir uma empresa que tenha EBITDA, que tenha valor de equity para você fazer um exit futuro. Então eu queria entender o seguinte, primeiro, como que uma empresa da economia real, ela consegue fazer captação de dinheiro? Como que esse cara se apresenta para o mercado? Quais são os passos se ele fosse se apresentar para você? O que ele teria que apresentar? Vamos lá, só para... O primeiro negócio que eu vendi da minha família era uma padaria. Que eu vendi para 2 fundos. Vendeu até a padaria da família. Então, assim, não existe negócio que não gera valor de equity. E a gente sempre dá o exemplo de padaria, né? Como sendo a coisa mais simples. Eu dou o exemplo da conta de padeiro, né? Exatamente. Eu falo, meu sogro fazia preço muito fácil, né? Ele pagava 10, punha 10% e vendia por 20, né? Então, que é a famosa conta de padeiro, né? O pai do Renato criou um monstro. Seu pai lá na padaria e você falou, não, a padaria já vale tanto, vou vender. É do meu sogro. É como se fosse meu pai, mas era do meu sogro. Mas era assim mesmo. Então assim, mas por que ela teve valor de equity?
porque ela tinha uma marca forte, porque ela era Boa. Boa. Financeiramente saudável. Boa, tinha marca, tinha EBITDA. Porque ela tinha bons produtos. Boa. Então, assim, é o que eu acabei de falar, assim, do processo de execução. Então, eu pego o meu sogro, por exemplo, se você falasse para ele assim, esse mês foi ruim, mês de férias, era um mês fraco, janeiro, tinha muita conta para pagar, se você falar assim, pô, esse mês deu prejuízo. Ele ia ficar triste, mas não era um negócio que machucava ele. O que machucava ele era um cliente que chegava no final do dia, voltava com uma coxinha e falava assim, ó, isso aqui tá uma porcaria. Isso acabava com ele. Foco no cliente. No produto, no cliente, no que ele tem que fazer. Que é a nossa devoção, né? A nossa devoção é a seguinte, as outras coisas são importantes? Óbvio que são. Ter uma boa estrutura financeira, ter um bom sistema de controle, ter um bom contrato social, preparar a empresa para receber uma captação, você já ter um cap table ajustado, que é a palavra da moda, né? Ter lá um padrão de acordo societário bem feito. É importante, mas não é o fundamental. O fundamental é o produto, é a marca, é o cliente, é a venda. E é isso que gera valor de equity. Não tem outro caminho. E aí, Motinha, tem pergunta aí que eu tenho uma aqui. Vai, que eu tô anotando ainda. Cara, vocês são em 5 sócios? Hoje nós somos nós temos outros investidores lá, né? Então hoje a gente tem 2 famílias grandes que são investidoras lá do grupo. Legal. Famílias pesadas, né, Renato? Não é uma família. Família de banco, família banqueira aí, os caras pesados aí. E atuando no dia a dia da empresa, hoje nós somos em 5. Então, e aí a pergunta é a seguinte, porque nós aqui no Sales Club também somos em 5 sócios. Isso aí. Né? E nós temos aqui os nossos conceitos, depois eu vou perguntar para você. Você perguntou para mim, vou perguntar para você também. Como que vocês chegaram à conclusão que vocês eram sócios certos para montar a Futuro? Vamos lá. Eu não sou... Tem 4 fundadores, né? Eu não sou do grupo de fundadores, eu sou o que chegou um pouquinho depois. Ali... Mas com seu currículo eu também quero você como sócio. Obrigado. A gente... Existia primeiro... Nasceu de uma cumplicidade muito grande. E acho que eu me incluo nisso. Porque quando eu entrei lá, eu falei para eles o seguinte, eu falei, pô, a gente não era tão amigo quanto os 4 fundadores são. Eu estava conhecendo eles eu conheço eles há menos tempo do que eles 4 se conhecem. Aí eu falei assim, puxa, a sociedade é igual casamento, então vamos pegar na mão. Só que não pode fazer sexo. Tem menos benefícios. Tem menos benefício, né? Mas é igualzinho o casamento. Então assim, eu falei, então vamos fazer o processo? Vamos pegar na mão, vamos ao cinema, vamos noivar, vamos namorar, depois a gente casa. Só casa, né? Vamos evitar separar, né? Agora, e aí... Então, assim, e eles têm uma cumplicidade de muitos anos, de longa data. Eles fizeram negócios juntos durante um tempo, antes de virarem sócios de convivência, né, de dia a dia. Então, eles eram muito amigos, depois viraram sócios, depois investiram em alguns negócios juntos e depois montaram a Futuro. Então, hoje, com o nível de maturidade e de experiência do grupo, é muito prazeroso o nosso dia a dia. Porque, e aí acho que em pouco tempo eu entrei nessa mesma sintonia e é por isso que a gente se casou, né, vamos chamar assim, e eu fechei o grupo lá com eles junto, porque é uma sintonia tão grande que a gente não precisa se falar. A gente se olha, já sabe o que tem que fazer, a gente tem prazer em estar lá passando o dia, falar, pô, tá home office, por exemplo. A gente prefere estar lá no escritório juntos, porque a convivência é prazerosa e o desafio é tão grande e a gente está tão afinado nisso que a coisa vai naturalmente. Sintonia é a palavra. Exatamente, então. sintonia é a palavra. Pô. E propósito e tá num momento de vida, acho que muito semelhante, ajuda muito também, né? Momento de vida. Boa. E aí, Motinha? Tá jogando a peteca pra mim. Não, pra mim, acho que são 3 coisas aqui que eu até anotei. Eu acho que a primeira coisa, quando eu busco num sócio, é complementariedade. Não adianta ficar todo mundo fazendo a mesma coisa, não vai andar, todo mundo pensa igual, também não vai andar, porque você não vai ter... as ideias têm que se degladiar, a ideia tem que ser estressada o suficiente, se todo mundo pensa igual, a ideia vai ficar rasa e a chance de você falhar é muito grande. Então, complementariedade... Desculpa te interromper, eu tinha um sócio na empresa de câmbio,
que é meu amigo até hoje, apesar de ter sido meu sócio, continua sendo meu amigo. Ele que contava essa piada. Não, quem sobrevive a uma pós-sociedade é porque é amigo Não é? mesmo. Não, e ele que criou essa frase, que toda vez que a gente sentava para se apresentar, a gente falava assim, não, a gente era amigo, agora a gente só sócio. Ele que criou essa frase, eu guardo ela, o Bruno. E o Bruno falava uma coisa também que eu sempre uso, que é o seguinte, as minhas ideias para mim são sempre boas. Claro. Você eu gosto de ter você porque você me mostra que tem um monte de ideia minha que é uma cagada. Assim, tem que ter o contraponto, né? Exatamente. Então, é exatamente isso. As ideias elas têm que ser estressadas. E se a pessoa é igual, não vai pensar mesmo similar, né? Segundo ponto são valores. Para mim, valores é inegociável. Exatamente. Então, eu busco alguém que tem os mesmos valores que eu. Posso errar, posso achar que tem e não tem. Faz parte do processo, mas eu busco e vou atrás disso. E o terceiro elemento que faz eu entrar numa sociedade é saber se eu sou ROI positivo dentro daquele grupo. Se eu consigo devolver um retorno sobre o investimento. E aí eu levo não só para a sociedade, para uma conversa, eu vou para uma festa. Cara, eu consigo ser ROI positivo nessa festa? O que eu posso deixar de valor para alguém, se tiver, trocar uma ideia e tal? Então são 3 pontos aqui que eu faço. Que bacana. Muito legal. E aí? Brincadeira, hein, meu parceiro? Caraca. Porra, pesou o clima. E aí, Motinha? Olha só, eu tenho uma dúvida aqui. Porque esses caras, eles têm N negócios. A Futurum é um dos negócios, né? Perfeito. Todos os sócios estão tocando outras empresas, todos os sócios são CEOs de outras empresas, estão aqui também. Como que divide a agenda para isso acontecer? Porque eu sou multi-empreendedor, o Léo também, mas eu toco uma empresa. O Léo toca uma empresa, essencialmente. Como é que vocês fazem? Cara, lá é uma loucura, porque falando da gente, né, você pega... Dos 4 fundadores, o Guga é o único que não dá expediente lá. O Guga é um cara que trabalha em 8 ou 9 conselhos de empresas aí, 20 partners, Falcone, enfim, 8 ou 9 empresas. E ele é palestrante de futuro, inovação e tal. E pra gente é importante ter ele fora do dia a dia da empresa porque ele gera o deal flow pra gente. Essa agenda dele externa atrai muito startup pra gente de forma natural. Legal. Os outros 3, que é o Jean, o Fábio, o Edu e eu, os outros 4... A gente se divide de forma. O Jean, cachorro de 2 donos morre de fome, tem que ter um dono. Sim. O dono é o Jean. Então, assim, se você falar assim, quem é o CEO da Futurum hoje, é o Jean. O Jean é o cara que vai... Eu conheci o Jean lá? Conheceu. O dia que você esteve lá, eu te apresentei ele quando a gente entrou na sala da Futurum lá. Lembrei. E aí, o Jean, então, ele é o cara que a gente... Ele tem a incumbência de ter o pensamento estratégico da Futurum. Então, poxa, para onde a gente vai colocar mais esforços, menos esforços? Falar com investidores para holding. Então, a coisa macro fica como desafio dele. O Eduardo é o cara do operacional, é o cara que é do dia a dia, é o cara da intensidade do financeiro, do jurídico, de produtos. Bumbo, né? É o cara que bate o bumbo. O Fábio toca a nossa operação dos Estados Unidos hoje. E que pra gente é a menina dos olhos hoje do grupo, que é a empresa que a gente tem lá hoje. A gente acredita muito que ela é um unicórnio que a gente tem na mão. E eu tô na parte mais da comunicação com os investidores, com o mercado financeiro, na parte de seleção das startups, na parte mais da gestora, que no fundo a empresa de Venture Capital ela não deixa de ser uma gestora, né? Essa parte do mercado financeiro. Então, inclusive vocês estão montando um fundo, né? Exatamente. A gente acabou nessa semana de não lançar, porque a gente vai fazer o lançamento dele oficial, mas de ter ele aprovado lá por todo o processo operacional do BTG. Então a gente está abrindo um fundo lá no BTG, que a ideia é captar, é um fundo pequeno para o mercado, é um fundo de 100 milhões de reais, a ideia é captar esses 100 milhões e investir em 30 startups. Hoje a gente tem 15 no portfólio, mais as 6 proprietárias do grupo, mas isso tudo com capital proprietário, né? Agora a gente vai pegar capital alocado nesse fundo, captado para isso, e vamos investir em 30 empresas, além do fundo de Portugal que a gente já falou. E aqui, aberto para qualquer investidor? Para qualquer investidor. Que é uma coisa que a gente sempre quis também, né? Porque... eu trabalhei em banco a vida inteira e eu vi a questão da democratização do investimento, né? Eu vivi essa história. Então, há 15 anos atrás, a gente só punha dinheiro na poupança. Quem punha dinheiro em LCA, em CDB, era o cara que tinha muito dinheiro. Aí veio os agentes autônomos de investimento, vieram as empresas, as corretoras e democratizaram isso. Então,
O cara não precisava mais ser um milionário, multimilionário para ter acesso a sair da poupança, né? Isso já aconteceu. Eu acho que a próxima onda é a do investimento na economia real. Porque hoje, quem investe na economia real, quem investe em private equity, em venture capital, são os multifamily offices, são os single family offices, são o pessoal do wealth man, do private. E, naturalmente, em alguns anos, todo mundo vai poder investir nisso, que é como é nos Estados Unidos hoje. Só que para isso acontecer, a CVM, o Bacen fizeram as adequações necessárias, então hoje você tem instrumentos para poder fazer isso. E a gente, no BTG agora, a gente já está fazendo a tal da democratização do acesso ao venture capital. Não precisa ser investidor profissional. Hoje, com 25 mil reais, você vai conseguir investir num fundo de venture capital como o nosso, que antigamente era um produto só para quem realmente tinha muito dinheiro. Que papo Legal, bom, hein, Léo? legal, demais. Eu tenho outra pergunta aqui. Vai para fechar o pote. Renato, vocês deixaram bem claro aqui que o processo seletivo de vocês vem ficando cada vez mais criterioso. Isso é importante para ser mais assertivo, né? Mas a pergunta é, já teve alguma empresa que vocês investiram e ela não deu certo? E o porquê que ela não deu certo? E se já teve alguma empresa que estava no filtro, vocês não investiram e a empresa cresceu acima da curva e você se arrependeu? Fala, pô, por que eu não investi naquela empresa? Bom, eu não vou dar nome aos Não, dois você não aqui, precisa de nome. mas que não deu certo sim. O primeiro portfólio que a gente formou com capital proprietário foram feitos 16 investimentos. Hoje a gente tem 15, que uma já não deu certo. E não deu certo basicamente por divergências com o empreendedor. O empreendedor ele bateu o pé que queria para uma direção, que era uma direção que nós não acreditávamos. Já tínhamos estressado a discussão com ele, dizendo nós não acreditamos nesse caminho. E ele falou, poxa, eu quero nesse caminho. Então, assim, aí foi melhor parar a relação ali. O rompimento e tá tudo certo. E, né? Não, zero estresse. Ele tá tocando a vida dele, a gente tá tocando a nossa. E faz parte, desse processo de investimento. Sim, já tivemos um, apesar de ter 3 anos esse portfólio. E vai acontecer. E a gente tem certeza que isso será uma coisa que vai acontecer. E de ter algum sucesso, ainda não. Como futuro, né? A gente individualmente na pessoa física temos alguns casos. De falar, puta, aquele negócio eu tive a oportunidade de entrar e não entrei, né? Eu pessoalmente tive um. E sei que do Eduardo e do Jean também tiveram outros casos. Mas assim, não tem receita de bolo para isso, né? E é muito fácil hoje você olhar e falar assim, poxa, deu certo e eu fui burro. Mas naquela época... Era arriscadíssimo, né? Era uma decisão com as informações completamente diferentes das de hoje. Exato. Então não dá pra... É lógico que a gente pega essas informações e a gente tem tomado todo o cuidado de registrar cada etapa do processo de seleção, porque vai acontecer. E aí quando acontecer, a gente tem que voltar para o processo de seleção e entender qual decisão fez a gente não entrar naquele investimento que foi um sucesso. A gente já tem essa preocupação hoje. Tem que melhorar o processo. De registrar absolutamente tudo de cada etapa. Porque que vai acontecer, vai. E a gente tem que estar preparado com informação e com capacidade de análise para poder voltar e falar o que a gente comeu bola naquele processo. Quando eu fundei o Edu, eu ofereci para um amigo meu que é dono de Coca-Cola, de várias fábricas da Coca-Cola aí pelo Brasil. Aí eu falei, cara, me dá 30 pau aí para tu vai ter 30% da empresa. Ele tá maluco, não sei o quê. Aí 3 meses depois a gente estava na TV bombando. Aí ele, pô, ainda dá pra fazer? Eu falei, dá, agora dá, mas agora é... Agora é 3 mil. Mas agora não vale, não sei o que. Aí vai perdendo, né? Tu vai perdendo a escala, né? No final do dia. Quem entra primeiro bebe água limpa, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Legal. Que bate-papo legal, né, Mota? Excelente, Renato. Foi uma delícia. Obrigadíssimo. Parabéns. Muito prazer show. Imenso. Parceirão legal. nosso. Obrigado. Fomos lá na Futuro, levamos nossos empresários lá. Foi muito legal. Estamos marcando outra visita. Grupo excelente, puta vibração boa. Tem um contato com a turma até hoje, né? Já vai fazer o quê? Um mês que você teve lá? Sim. E... Lá fica aberto, é aberto, passivo a visitação, se a audiência quiser marcar lá para conhecer a Futuro, como é que é? Não é aberto. A gente é um puta espaço bonitão, cara, bonitão mesmo, vista linda. Nós fizemos lá para ser um hub, né, que a gente chama para inovação, startup, etc. Serve para Futuro e serve para nossas investidas e para empresas parceiras como o Sales Club. Então, assim, é óbvio que vier uma indicação de vocês a gente vai receber, não é um lugar aberto para visitação. Legal. Não, tem eventos, você faz outros. Nós fazemos eventos, mas não fazemos eventos abertos. Fazemos eventos ou para os investidores da Futuro ou do fundo,
ou para as próprias investidas. Então o caminho é fazer aplicação. Faz aplicação lá com eles, preenche lá as 80 perguntas. Para você que está acompanhando a gente aqui, é um convite. Faz aplicação aqui para a imersão do Sales Club também. Se você fatura mais de 2 milhões de reais ano, certamente o Sales Club vai transformar a sua empresa. A gente já transformou a empresa de centenas e centenas de empresários, né, Léo? Demais, né? Todo mês. Que em um ano cresceram 8, 10 vezes 10 o faturamento, né? Então, todo mês a gente faz essa imersão aqui em São Paulo. Então, faz a aplicação, o link está aqui, salesclub.com.br, tem um Ezinho no final, Sales Club B. E aí vai ser um maior prazer ver sua aplicação, ver se faz sentido para você. E quem sabe uma visita vai ser lá na Futuro também. Show? Vai ser um prazer. Show. Obrigado mais uma vez, valeu. Obrigado a vocês. Obrigado. Valeu, Léo. Valeu, Motinha.